turma, hoje é a última aula, vocês viram o conteúdo? Alguém para me responder aí, vocês deram uma olhada no conteúdo da última aula? Ah, beleza. Então é assim, nós vamos fazer uma revisão daquilo que a gente viu na primeira e na segunda aula. Eu elaborei uma avaliação para vocês fazerem em relação a esse conteúdo bem legal. Então, prestem bem atenção na avaliação. Eu vou fazer uma coisa bem simplificada, bem resumida. Eu resumi para vocês, para que a gente tenha os pontos principais, para que vocês possam fazer a avaliação. Beleza? Então, vamos lá. O que vocês precisam saber para fazer essa avaliação? Vai estar tudo aí, hein, gente? Presta atenção nos slides, presta atenção na minha fala. Por quê? Porque as avaliações, elas estão com questões que nós vamos discutir nestas retomada de revisão aqui. Beleza? Então, lá, para começar, o básico que vocês já viram 2 vezes, tá? O que é análise de mercado? Tá lá, ó, estudo das concorrentes, dos clientes, dos fornecedores e tudo mais que você precisa para se dar bem em determinado segmento. Tá, olha lá, o que ela compreende? Presta atenção, gente. Precificação, tamanho do mercado, custo de aquisição do cliente, investimento, potencial de vendas e velocidade de entrada. Pensa. O que você precisa saber em relação à análise? Você precisa saber de preço. Você precisa saber onde você está, quem são as pessoas que estão do teu lado, os concorrentes, quem é o teu público, né? Olha lá, potencial de vendas. Tudo isso daí você tem que fazer análise de mercado para você saber, né, se a tua velocidade de entrada, se o teu retorno vai ser rápido. As vantagens. O que você precisa? Para você fazer uma análise, para você conhecer o comportamento do teu público lá, do teu público-alvo, o que você precisa? Primeiro, você precisa conhecer quem é o teu público-alvo, correto? É primordial você saber para que público você quer vender, para que público você quer criar. Oi, pois não? Professora, você poderia mostrar antes no slide rapidinho, só para a gente ver a foto para copiar? Não entendi, professora. Você poderia voltar no slide só para alguns alunos tirar foto, para ter registrado no caderno? Você quer que volte? Isso, os slides. Os slides? Ah, tá. Então tá. Isso. Deu uma fugidinha aí. Então, veja bem, quando vocês forem fazer a avaliação, vocês não vão ter o caderno. Esse caderno vai estar fechado. A Gabriela vai verificar aí se vocês estão com o caderno fechado. Por quê? Porque vocês têm que entender o seguinte: você está num curso que você vai ser técnico. Ou seja, o profissional, ele tem que saber os conteúdos. Você utiliza o caderno para aquilo que você vai lá na frente criar. E serão vários tipos de questionários que nós criaremos lá para frente para a gente poder avaliar tanto o comportamento do consumidor, como quem são os nossos fornecedores e tudo mais, entendeu? Então, assim, eu quero que vocês, se vocês prestarem atenção naquilo que está aí nesses slides, só prestar atenção, e no que eu vou falar, eu vou dando as dicas. Mas o que eu vou falando, eu não vou dizer para vocês, presta atenção, uma dica, não vou fazer isso não, tá? Não esqueça que eu sou uma professora como aquela que vocês têm aí, de matemática e de português, tá? Então, assim, eu fiz a aula 1, aula 2, eu dei um conteúdo grande para vocês acompanharem. Então, agora eu só estou pincelando para que vocês se saiam bem na prova, porque o assunto que nós estamos trabalhando até agora é um assunto tranquilo. Então, assim, pressuponho eu que nesse assunto tranquilo vocês já tenham tido a noção de que
importante para uma análise de mercado são determinadas situações a partir do momento que você escolhe o segmento, tá? Então, vamos lá. Deu para dar uma lida mais aí? Beleza. Então, olha lá, presta atenção. O que é importante desse slide? Preço, tamanho, custo, investimento, potencial e retorno. É isso que é importante desse slide. Por isso que ele está ali, eu coloquei ele em negrito, tá? Entre outros fatores. Porque lá, de repente, pode ter um outro fator. Então, presta atenção, que esses outros fatores estão inseridos. Vantagens da análise de mercado. Bom, óbvio, né? A gente está batendo isso desde a primeira tecla. Você precisa primeiro saber o que você quer com o teu público. Você quer um público-alvo infantil? O que você pretende? O segmento que você quer trabalhar? O segmento que você vai implementar uma loja, uma marca? O que você quer trabalhar? Então, assim, primeiro você tem que saber o público que você vai elaborar essa campanha, ou vai elaborar ou vai criar essa marca, entendeu? Depois, você tem que ter em mente a relação com os fornecedores. Por quê? Porque a gente já viu aqui que cada segmento demanda um tipo de produto. Se você vai fazer um segmento de uma loja, um segmento para o público infantil, você vai oferecer produto importado? Você vai ter na tua loja só produto nacional? Você vai ter produto importado? Né? Hoje nós temos assim, uma grande gama dentro das lojas que vendem serviços infantil, que é exatamente produtos importados, carrinhos e brinquedos, né, roupas, e muita coisa é importada hoje. Então, a gente precisa saber e ter uma relação com esse fornecedor. Quem serão os seus fornecedores? E um principal, gente, tá aí, ó, é a compreensão dos concorrentes. Quem são os nossos concorrentes? Aquele concorrente que está ali do teu lado, aquele concorrente que você vai trabalhar ali do ladinho com a marca. Então, isso aí é importante vocês terem em mente. Olha lá, ó. A vantagem, olhem, azul é importante o que está escrito ali. Olha lá, é a ferramenta, ó, é uma ferramenta essencial para compreender o ambiente. O que é uma ferramenta essencial para compreender o ambiente? Primeiro, teu público-alvo, depois os teus fornecedores e depois os teus concorrentes. Esses três te dão uma noção, e embasam as suas decisões, tá? Permite identificar lá, ó, e compreender o público, que é possível conhecer necessidades, preferências e comportamentos. Aí a gente tem que fazer uma análise. Então, por isso que vem em primeiro lugar o público. Ao analisar o mercado, a empresa pode identificar os principais fornecedores. Se vocês notarem, eu coloquei lá três tópicos, e nesse desenrolar desses slides, 3 próximos, é exatamente em relação àquilo. Agora a gente está falando em relação ao fornecedor. Olha lá, ó. Não é apenas, o fornecedor não ajuda apenas a garantir o acesso aos recursos, como também estabelece relações estratégicas, tá? Quem que você vai ter do teu lado? Olha lá, ó. Uma colaboração sólida com fornecedores resulta em benefícios mútuos. Mas por que a gente está falando em fornecedor? A gente está falando em fornecedor por causa do preço. Que vocês vão ter que, durante a pesquisa de vocês vão ter que desenvolver um mecanismo de saber, de avaliar aonde é mais barato, para que vocês possam oferecer um produto com preço, com qualidade, né? E, óbvio, competitivo, se torna competitivo, e com isso o benefício é tanto de quem vende quanto de quem compra. Por último, a gente fala
dos concorrentes lá, ó. Com ela, com essa ferramenta que você vai criar ali, desenvolver o teu relatório, a tua pesquisa em relação aos teus, quem são os teus concorrentes, né? Você pode identificar oportunidades para se diferenciar e inovar. Óbvio, né? Se você sabe o que o teu concorrente fornece, você tem condição de fornecer serviços e produtos diferenciados, né? Produtos que ainda não existem ali próximo. E é isso que a gente busca sempre um diferencial. Pergunta, por que fazer uma análise de mercado? Ai, professora, a gente está vendo isso desde a primeira aula. Gente, vocês vão ver isso até o último dia que vocês tiverem o curso. Por quê? Porque a gente precisa, primeiro, antes de mais nada, a gente tem o planejamento, esse planejamento tem que ser fundamentado e depois a gente tem que colocar tudo isso em prática, o planejamento e a fundamentação. Como que é feito isso? Através da análise. Nós temos que aprender a avaliar todos os relatórios, né, para saber, dentro daquilo que a gente pretende, o que é fundamental para a nossa marca, para a nossa empresa, para o nosso cliente, tá? Independente do tamanho ou do setor de atuação. Isso se deve a várias razões. Olha lá, ó. Primeira razão, oportunidade de crescimento. Análise ajuda você a identificar uma oportunidade de crescimento. Tomada de decisões. Por quê? Porque você precisa ter todos esses dados e a partir daí você vai tomar a melhor decisão e vai reduzir os riscos ali, ó, de investimento. Por quê? Porque você sabe que você tem a intenção de vender um produto que tem vários concorrentes, obviamente você vai sair perdendo. Por quê? Porque eu, que sou o consumidor, vou fazer uma pesquisa de mercado e vou concluir que não tem nada diferencial. E aí você vai ter que me apresentar uma coisa nova ali dentro da tua loja para que eu possa, né, me interessar. Olha lá, ó, avaliar a viabilidade do negócio. Presta atenção. Por quê? Olha lá, antes de iniciar um novo empreendimento, é essencial entender se existe demanda suficiente para esse produto ou serviço. Eu posso dar um belo exemplo aqui, ó. Nós temos, eu moro num lugar que tem, eu nunca contei, mas vou dizer que cada esquina tem uma farmácia e uma imobiliária. Óbvio, se eu vou montar um negócio num município que nem o meu, que tem em cada esquina tem uma farmácia, eu vou montar uma farmácia? Ah, mas a farmácia dá retorno, professor. Mas eu tenho um concorrente ali do lado. Às vezes, pula 2 lojas, já tem uma outra farmácia. Outra coisa também, eu tenho imobiliária. Meu Deus do céu. Quando coloca uma casa para vender, coloca 10 imobiliárias lá no portão de propaganda para poder vender a casa. Então, assim, é isso que a gente está dizendo. A gente precisa analisar se tem demanda para aquilo, ou se a demanda, o que a gente tem lá não é em excesso. Né? Se é viável financeiramente, eu vou investir meu dinheiro para montar uma outra farmácia, eu não vou vender aquilo que pretendo. Porém, no meu município, ele tem mais de 22 quilômetros só de praia, onde eu moro. Só tem 3 postos de gasolina dentro do município. Ou seja, um no início, um no meio e um no final. Aí sim, aí é uma demanda boa, eu estaria fazendo um bom investimento. Por quê? Porque é uma coisa que não tem no meu município, tá? Um posto de gasolina. Então, lá, acompanhar tendências, ó, eu coloquei azulzinho ali para lembrar bem, tendências. Tá? Uma análise regular permite acompanhar as tendências, o que é fundamental para se adaptar e inovar continuamente. Bom, lá na segunda aula, nós lemos um texto, né, que eu coloquei aí para vocês, sobre a Gayle, e lá ela era uma estudante de contabilidade, que antes da aula resolveu dar uma voltinha pela internet, entrou em vários lugares, viu várias situações
entrou no clube, viu no grupo entrou no grupo de amigos, entrou nas lojas, ela fez aí deu uma passada praticamente em vários lugares. E aí, a gente usou ela para exemplificar como a gente pode trabalhar o marketing, né? Usando a imagem que a gente leu ali, um pouquinho do dia dela, antes de ir para a escola. A gente colocou também, na segunda aula lá, um exemplo, né, de marketing direcionado, para ajudar a criar uma identidade dentro de determinado ambiente. Eu lembro que vocês deram sugestões aí de se montar um centro esportivo, né? Quando a gente fez os questionários. Nós vamos ver na próxima aula, eu quero guardar um tempinho para a gente avaliar os questionários que vocês fizeram dentro dos grupos aí, tá? Não esqueci dos questionários, não. A gente vai conversar na próxima aula. Então, hoje, como os consumidores usam os produtos para ajudá-los a definir identidades. Aí nós também mostramos lá, ó, a identidade no segmento de sapatos, lá nas fábricas de sapatos, direcionados às criações para a área esportiva e desportiva, né? Tênis para o vôlei, tênis para o basquete, tênis para o esporte radical, tênis para o velejador. E a gente falou disso, da visão expandida do comportamento do consumidor, né? Que antigamente era direcionado, a gente lembrou que quando a Nike fez um tênis para todos os esportes. Depois ela entendeu que ela não poderia, que aquela propaganda, ela não direcionava para lado nenhum, porque ela fez um tênis para todos os esportes, porém o tênis que ela criou a marca naquela época, ele servia pro futebol de salão, mas não servia para a pista de corrida, né, que tem saibro. Então, assim, não tem como você utilizar o mesmo tênis nos dois pisos, né? Então, a gente descobriu que houve uma expansão aí do comportamento do consumidor e demandou a necessidade de que as marcas, para se adaptarem, criassem produtos direcionados para determinado público. Outra coisa bem importante para vocês gravarem, ó, estágios do processo de consumo, pré-compra, período da compra e questões pós-compra. A gente falou que eu ainda dei o exemplo lá do meu sapato que eu comprei com um número menor, que não se restringe hoje a compra, pagamento, e acabou o vínculo com o comércio, com a pessoa que eu comprei, com a loja. Lembrem da historinha. Eu disse para vocês que hoje a gente tem uma realidade, que é aquela minha que eu quero comprar o sapato, a outra realidade quando estão tentando me vender o produto, e depois vem a questão da pós-compra. Se aquilo me agradou, se eu fiquei satisfeita, se eu vou voltar na loja, se a loja conseguiu fidelizar o cliente. Porque no meu caso, lembra? No meu caso, não aconteceu, porque eu comprei o sapato um pé menor que o outro, fiquei insatisfeita porque tinha que voltar na loja para trocar de volta. Então, assim, existe também esses requisitos. E a gente viu a perspectiva ali em relação ao que o consumidor pensa antes da compra, durante e depois, e o que realmente é em relação ao profissional do marketing. Como ele deve visualizar cada etapa, cada estágio. Beleza? Porque o comportamento do consumidor é um processo, também é importante vocês lembrarem. A maioria dos profissionais reconhece agora que o comportamento é um processo contínuo e não se restringe ao que conhece no instante em que o consumidor entrega o dinheiro. Vamos voltar lá, acabei de falar. A gente tinha um diálogo de compra e venda. Eu comprei,
Eu paguei, acabou, não tenho mais nada a ver, vou embora, o problema é meu com as minhas coisas. Hoje não. Hoje o Código do Consumidor diz que tem 7 dias para se arrepender. Então, eu posso usar esses 7 dias para me arrepender e eu ainda posso devolver. Então, até 7 dias depois que eu compro, aquele contato com o meu vendedor, ele ainda permanece. Se não for da minha vontade, se eu não ficar satisfeito. Ó, agora o momento de colocarmos em prática tudo o que aprendemos nessas 2 aulas e após este momento de revisão, você está preparado? Então tá. Gabriela, a Gabriela está aí? A mediadora? Gabriela, foi impressa as provas? As avaliações foram... Foi impressa sim. Então, Só que não pode distribuir, todos. só que eles precisam fechar os cadernos, porque eu não quero que seja... Eu não quero ninguém olhando o caderno para poder fazer. Tá muito... Peraí, professor. Mas ele não guarda o celular, as coisas em cima da mesa. Não vai colocar caderno. Gente, mas não importa, guarda embaixo da mesa. Professora, não tem prova para todo mundo, por isso que eles não deu para imprimir para todo mundo, como são 3 folhas, né? Aí eles vão fazer em dupla, tá? Não entendi. Não foi impresso para todos, como elas são 3 folhas, aí eles vão fazer em dupla. Na verdade não é o correto, né? Porque cada um vai interpretar o que está ali de uma forma. Porém... Da próxima vez a gente se organiza melhor daí, tá? Beleza. Bom? Pode começar? Já pode começar, professor? Oi, eu entendi, Gabriela. Gente, silêncio. Já guardou o caderno aqui embaixo da mesa? Pode já entregar as provas, professor? Pode entregar. O pessoal que vai trabalhar junto aí, deixa eu dar uma orientação para vocês. Vocês prestem atenção, porque é o seguinte, a nota que um tiver, o outro vai ter também, tá? Então, se vocês prestam atenção aí, não deixa nem só o colega fazendo a prova, e lê você também. E evita conversar muito, conversa sobre a atividade, porque eu vou estar observando vocês aqui, tá? Não pensem que porque a Gabriela está aí, mas eu também estou aqui vendo.
Professora, agora terminando a prova, daí eles já estão liberados? Acabou já essa aula? Como é que vai ser? Veja bem, a aula deles é até meio-dia e 25. A gente pode, de repente, eu não sei, aí, esse pessoal que saiu de mochila já, né? Não vai querer voltar. Tem uns que saiu de mochila. Não, tudo bem. De qualquer forma, a gente fez a avaliação, está encerrado. A aula de hoje era revisão e avaliação. Não tem problema terminar hoje. Só falta uma, mas ela já está passando o gabarito aqui, tá? Ela vai entregar. Vamos fazer o seguinte, depois a gente vai conversar para ver como é que a gente vai fazer. Eu vou perguntar para a Elisângela como é que procede agora. E daí eu passo o gabarito novamente para você, se você corrige ou se ela quer que eu corrija. Tá, todos já entregaram, tá, professora? Tá. Todos já entregaram, então? Tá. Agora? Daí, o que a gente vai fazer agora? Eu quero conversar com essas alunas que ficarem na sala, que eu quero fazer uma pergunta. Pessoal, bora fazer uma pergunta para vocês, a professora. Ninguém quer ficar para responder? Meu Deus do céu. Estão saindo tudo correndo. Pode fazer, essas três aqui vão ficar para responder. Você achou todas as questões fáceis ou você acha que teve alguma ali que criou dúvida na tua cabeça? Teve umas 2, 3 que houve bastante dúvidas. Ótimo, porque o que acontece? Esse pessoal que terminou antes, uma questão foi fácil, eu coloquei uma fácil, uma complicadinha, uma fácil, uma complicadinha. Por quê? Para fazer vocês pensarem. Se vocês leram bem o enunciado da pergunta, vocês responderam sem problema nenhum. Então, assim, na próxima aula, eu não sei quantos aí, eu queria que você pedisse para mim, Gabriela, para ver o monitor da turma, para anotar para mim quantos alunos faltaram, quem são eles, para a gente poder fazer um outro tipo de avaliação para eles. Tá? Para poder recuperar. Então, a recuperação deles vai ser diferente dessa daí. E essa daí, provavelmente na próxima aula, nós temos que ver a situação dos questionários e dos grupos que vocês elaboraram aí, fizeram um trabalhinho juntos, e daí nós vamos ver também, vamos discutir a prova. Tá? Então, avisar o pessoal aí que na próxima nós vamos discutir a prova também. Beleza? Esses que não vieram já vai fazer a prova na próxima aula, professor? Não. Esses que não vieram, eu vou ver como que eu tenho que proceder para fazer a recuperação deles. Tá, beleza. Tá? Mas eu te informo, no decorrer da semana, eu te informo como que nós vamos fazer para recuperar essas notas desses alunos que não vieram hoje. Mas, com certeza absoluta, é outra prova. Então, tá bom. Tá bom? Gente, boa semana para vocês. Boa semana. Tchau. Tchau.